Olá, amigos e amigas. É uma grande alegria estarmos juntos estudando um pouco mais do Evangelho do Cristo à luz dessa doutrina tão consoladora, tão esclarecedora, que nos auxilia, que nos ampara. Então, que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva nesse momento de estudo e de reflexões. Eu, primeiramente, quero agradecer ao Grupo Espírita Jesus e o Caminho, através, do nosso amigo querido Daírson, que carinhosamente me convidou para refletirmos a lição 24 do livro Pão Nosso, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E a lição 24, ela se intitula Filhos Pródigos e nos traz, como todas as reflexões de Emmanuel, profundos ensinamentos, profundas realmente reflexões, nos levando a profundas meditações e nos também convidando a sentir um pouco mais do Evangelho. Então, sobre esse personagem da parábola contada por Jesus, intitulada Parábola dos Dois Filhos, de acordo com a tradução de Haroldo Dutra Dias, ou intitulada na Bíblia de Jerusalém como o filho perdido e o filho fiel, o filho pródigo. Então, essa parábola é narrada no Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo 15. E Lucas nos conta, nos fala de um pai que tinha dois filhos. Um dia, o filho mais novo pediu a parte dele na herança e foi embora para curtir a vida, vamos assim dizer. E o jovem gastou tudo o que ele tinha nos prazeres da vida e acabou pobre. Depois, houve uma fome no lugar onde ele estava e o único emprego que o jovem conseguiu para sobreviver foi cuidar de porcos. Lembrando que os porcos eram animais considerados impuros pelos judeus. Logo, nenhum judeu aceitaria esse trabalho. Então, o jovem ficou com tanta fome que desejou comer a comida dos porcos. É nesse momento que ele lembra da casa do seu pai, onde até os servos comiam bem. Então, nesse momento, cai, vamos assim dizer, num linguajar mais antigo, cai realmente a ficha ali. Ele passa a lembrar da casa do pai dele. Ele então se arrepende e decide voltar para a casa do pai e pedir perdão e um emprego como servo. Então, é exatamente no versículo 17, lá do capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, que Emmanuel nos convida a refletir. Vamos ler a passagem aqui no livro para que nós possamos dar. Então, eu vou dar uma lida nessa primeira passagem de forma inteira, completa, para que nós possamos ir analisando a passagem ponto a ponto. Então, Filhos Pródigos, lição 24. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Está em Lucas 15, 17, capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos, nos diz Emmanuel, não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomoda-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade, nos diz Emmanuel, através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, no desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidade. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados:
quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, nos diz Emmanuel, e de hora a hora milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Então, nós vamos aqui já vendo que Emmanuel está falando para nós, né, que os filhos pródigos não são apenas aqueles que esbanjam o dinheiro, como comumente nós pensamos. Não, ele está falando não só do esbanjar dinheiro, mas especialmente em esbanjar os bens, em esbanjar as oportunidades, em esbanjar o nosso talento. E ele vai falando aqui, ele fala daqueles que estão envolvidos com os grandes cientistas, ele também fala dos artistas, mas ele fala que em toda parte vemos dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidade. E nós, meus amigos, estamos dissipando os nossos bens? Não só os nossos bens materiais, mas também os nossos bens intelectuais? Estamos dissipando o nosso conhecimento, o nosso saber? Estamos dissipando o nosso tempo? Estamos gastando o nosso tempo com o quê? Estamos aproveitando o tempo? Estamos aproveitando a nossa saúde? Ou estamos desperdiçando a nossa saúde com uma alimentação indevida, com um sono indevido, com, às vezes, uma bebida, um hábito não saudável? Estamos desperdiçando, dissipando a nossa saúde? Estamos dissipando as oportunidades? Será que no momento em que a Casa Espírita nos convida para uma tarefa, para um trabalho, nós estamos desperdiçando a oportunidade, dizendo, vamos deixar para depois, quando eu me aposentar eu faço, num outro momento, ainda não estou, me sinto preparado. As oportunidades surgem quando os trabalhadores estão prontos, estão preparados. Então, se a oportunidade chega até nós, vamos ajudar, vamos auxiliar, não vamos desperdiçar as oportunidades. E daí ele vai falando, Emmanuel, exatamente nos convidando a refletir, né? Porque o que significa, filho, a palavra pródigo? É aquele que esbanja, que gasta mais do que possui ou necessita, né? Aquele gastador. E nós, o que nós estamos gastando o nosso tempo? Será que nós estamos gastando o nosso tempo de forma indevida? Estamos perdendo as oportunidades que vão surgindo no nosso dia a dia? É quando Emmanuel fala, né? Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade? Quantas pessoas aproveitam bem a oportunidade reencarnatória que têm? Enquanto há aqueles que têm fome de paz, que a fome de paz vai torturando. E temos fome de paz? E Emmanuel vai finalizando, né? O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a que o filho pródigo trouxe para nós, quando ele diz, e caindo em si, ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então, meus amigos, era essa reflexão que nós queríamos trazer, para que nós pudéssemos pensar um pouco sobre essas oportunidades que vão surgindo em nossa caminhada. E para fechar essa belíssima mensagem de Emmanuel, eu trouxe aqui o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, lá na página 98, que nos convida a refletir, dizendo: não há falta, por maior que seja, que não se possa reparar. Então, mesmo que eu ainda esteja no momento da falta, de dissipar, e ainda na situação do filho pródigo, em algumas situações dessa minha reencarnação, eu posso e tenho a oportunidade de reparar. Assim como há nódoa, por mais fixa que pareça, que não se possa apagar. E eu finalizo com o Caibar dizendo: tudo se retempera, tudo se corrige, tudo se transforma, do pequeno para o grande, do mal para o bom, das trevas para a luz, do erro para a verdade.
tudo limpa, tudo alveja, tudo reluz ao atrito do fogo sagrado do progresso. Tudo se aperfeiçoa, tudo evolui, todas as almas caminham para Deus. Então, que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva hoje, agora, para todo sempre, que assim seja, graças a Deus.